Diletos irmãos e irmãs, paz e bem a todos vocês que aqui se encontram na nossa Igreja Mãe, a Catedral Cristo Rei, para juntos celebrarmos o augusto mistério da Eucaristia. Saúdo especialmente aqueles que aqui vêm pela primeira vez e se sintam, para que possam se sentir sempre convidados a rezar conosco, a fazer parte desta família que constrói a Catedral Cristo Rei da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Saúdo também aqueles que nos acompanham através das nossas redes sociais e também da nossa rede Catedral de Comunicação Católica, Rádio América e TV Horizonte. Caríssimos, o ano civil termina em 31 de dezembro e começa no dia 1º de janeiro, correto? Já o ano litúrgico termina com a festa de Cristo Rei, que celebramos semana passada, e começa com o primeiro domingo do Advento. E o ano litúrgico é interessante sabermos o seu funcionamento, a fim de proporcionar ao cristão católico conhecimento da Sagrada Escritura e dos mistérios da revelação. A Igreja propõe um itinerário de 3 anos. Nestes 3 anos, o católico que for à missa todos os dias vai escutar, vai rezar, vai meditar os principais textos de todos os 73 livros da Sagrada Escritura. E este ciclo que nos proporciona, o ciclo de 3 anos, que nos proporciona o conhecimento profundo da Sagrada Escritura, começa, pois, hoje, no ano A, em que conheceremos um bloco de leituras da Sagrada Escritura, girando em torno de um evangelho dito sinótico. Este ano, Evangelho de Mateus, que escutamos hoje na leitura do evangelho deste primeiro domingo do Advento. Então, o ano litúrgico tem essa função de oportunizar ao fiel católico o conhecimento e a oração da Sagrada Escritura, sempre à luz de um evangelho. E o evangelho de João é, pois, diluído nestes 3 anos, ano A, B e C, para que ele seja rezado nas grandes festas e solenidades. Então, ao longo desses 3 anos, A, B e C, o ano A é dedicado a Mateus, o ano B, Marcos e o ano C, Lucas. Esta é, pois, uma grande catequese que o primeiro domingo do Advento proporciona para nós. A segunda catequese, também importantíssima, é sobre o Advento. Por quê? A nossa espiritualidade cristã católica gira em torno de 2 grandes festas, as maiores solenidades, raízes da nossa igreja. São elas o Natal e a Páscoa. A Páscoa, ou melhor, ambos, tanto Natal quanto Páscoa, são tão importantes que são antecedidas por 2 períodos de preparação. O período de preparação para a Páscoa recebe o nome de Quaresma. E o período de preparação para o Natal recebe o nome de Advento. Então, o Advento é, pois, este grande retiro espiritual que proporciona ao fiel católico preparar-se através da espera, da presença e da memória para, assim, viver com qualidade o Natal do Senhor. Então, o Advento nos dá esta
oportunidade. Porque é um tempo de espera, é um tempo de presença, é um tempo de memória. Através do advento fazemos memória daquele que já veio e já habita em nosso meio. Caminha conosco, se faz e se refaz conosco. O advento é um convite para irmos ao encontro do Deus que é Deus conosco. Mas nós não fazemos isso de uma forma aleatória. Nós fazemos isso seguindo um itinerário de fé, um itinerário mistagógico. E este itinerário mistagógico, a partir daquilo que o primeiro domingo do Advento nos oferece, recebe um nome, e o nome é vigilância, que é a palavra-chave que sintetiza o Evangelho de Mateus, que hoje nós estamos rezando. Vigilante é aquele que vive à espera de algo. Só que diferentemente de um vigilante comum, que espera algo que pode acontecer ou não, o vigilante na fé espera algo que vai acontecer, com certeza, que é a segunda vinda de Jesus, a vinda gloriosa de Jesus. Até lá, vivemos a esperança desta vinda, celebrando todos os anos o Advento, celebrando todos os anos o Natal do Senhor. Logo, caríssimos, a vigilância é um comportamento, é uma postura através da qual experimentamos a memória, a presença e a esperança fundamentados pela fé em Jesus. E a primeira leitura que hoje estamos rezando, que é a leitura do profeta Isaías, vem, pois, nos ensinar que esta esperança em Deus, ela tem como objetivo celebrar o seu triunfo, celebrar o triunfo do mundo, celebrar o triunfo do homem. Não importa qual o momento ou circunstância que ele virá, importa saber que celebrar a sua espera significa enaltecer o nosso triunfo, o triunfo de cristãos católicos que identificam em Deus a razão de sua esperança. E aquele que de fato celebra o triunfo de Deus, celebra o triunfo do mundo e o triunfo do humano, reconhecendo sobretudo na paz e na justiça os principais meios sociais de sua manifestação, este é, pois, um vigilante na fé. Mas como viver a vigilância do ponto de vista prático? Como de fato ser um vigilante na fé e assim experimentar este triunfo que o profeta Isaías também coloca na sua leitura do capítulo 2, que hoje estamos rezando na primeira leitura? Vive a vigilância, portanto é vigilante na fé aquele que busca realizar as esperanças que criou para si, e não tanto as expectativas humanas. Aqui cabe uma diferença, caríssimos. Esperança não é expectativa. Expectativa é humana, é aquela confiança que a gente deposita em circunstâncias, situações e até mesmo em pessoas. A expectativa anda de mãos dadas com a decepção. Decepção é uma expectativa frustrada, não correspondida. Expectativa e decepção são dois lados de uma mesma moeda. Mas a esperança, como nos diz São Paulo, não decepciona, porque ela não está engendrada em coisas do humano. Ela não obedece às prerrogativas do tempo, da história. Ela não se enquadra nas prerrogativas humanas, porque a esperança vem de Deus, é a confiança que depositamos em Deus.
é o fortalecimento da consciência de que o bem sempre prevalece, é o fundamento da bondade. Esperança é o fundamento da fé. Esperança e fé são dois lados de uma mesma moeda. Por isso que o tempo do advento é um tempo de fortalecimento da esperança. É uma espera alegre. Ainda que a liturgia sinalize que seja um tempo de sobriedade, e ela faz a sinalização através da cor roxa, através dos poucos ornamentos no presbitério, independentemente de ser um tempo sóbrio, é um tempo de esperança alegre. E esta esperança se efetiva na medida em que buscamos a realização das esperanças que criamos para nós. E como que nós fazemos isso? Nós realizamos essas esperanças a partir do momento em que nos esforçamos por trazer um bem para nós. Algo que pode nos ajudar a fazer um bem, seja para nós, seja para outro. Por exemplo, agora para o próximo ano eu coloquei como propósito retomar as minhas aulas de violão. Quero aprender a tocar violão. Comecei lá atrás, parei, por motivos diversos. É uma esperança que eu coloquei para mim. E na medida em que eu me esforçar por atualizar, por fazer acontecer esta esperança, isto me ajuda a viver a vigilância. Porque é vigilante aquele que busca sempre crescer, aquele que busca sempre aprender, aquele que não cochila e não deixa a vida passar, perdendo assim oportunidades diversas. O vigilante é aquele que se esforça, guardem isso, é aquele que se esforça por realizar esperanças em sua vida. Nada como o aprendizado, enquanto uma grande esperança a ser realizada todos os dias. E dos vários aprendizados, a fé em Jesus Cristo é algo que se reforça na medida em que buscamos conhecer mais e melhor os fundamentos da nossa fé e a pessoa do nosso Mestre e Senhor. Portanto, caríssimos, que o tempo do advento seja para nós uma ocasião de aprendizado. Aprendamos a fortalecer a nossa fé, a esperança e a caridade. Aprendamos a conhecer mais a palavra de Deus, rezando, meditando, cada dia um pequeno trecho. Renovemos cada vez mais a nossa fé através da nossa oração. Fortaleçamos o nosso ato de fé através da prática da caridade e, sobretudo, através do esforço do crescimento pessoal, a realização das esperanças que estabelecemos para nós. E na medida em que crescermos nesta atividade contínua, que Deus nos dê a graça de sermos vigilantes. Ou seja, aquele que vive na esperança do encontro com o Senhor. Encontro este que não acontece apenas no Natal, que não acontece apenas na Páscoa, mas acontece todos os dias, na medida em que eu confio, na medida em que eu rezo, na medida em que eu realizo o bem, na medida em que eu cresço em virtudes, em esperanças, em aprendizados contínuos. Que este advento seja realmente um retiro espiritual que nos prepara para o grande momento, o nascimento do Senhor. Nascimento que já aconteceu na história, que acontece todos os anos na nossa liturgia, através da celebração do Natal, e que acontece todos os dias, quando nós optamos sempre pela prática do bem, pelo crescimento no amor e pelo seguimento a Jesus Cristo. Que Deus nos ajude nessa tarefa e que o advento nos incentive e nos renove. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.